Boa noite, meninas. Deixa eu arrumar aqui que tá meio caindo esse telefone. Bom, hoje a gente tá aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 3. E nesse capítulo estamos encerrando mais um livro. E eu já estou super animada para o próximo. E confesso pra vocês que essa carta aqui deu muito trabalho para poder fazer esses vídeos aqui, porque deu muita coisa errada, uma super resistência. Mas vamos lá. Capítulo 3. Estão prontas? Põe o cinto de segurança aí, porque o negócio aqui, ele vai continuar um pouco mais leve, mas meio que na linha do capítulo 2. Antes da gente começar, na verdade, só queria falar pra vocês que a gente vai fazer uma narrativa mais bíblica, tá? Não tão, assim, aplicativa. Nem sei se existe essa palavra, eu sempre tenho uma palavra, né, que eu invento aqui. Mas, enfim, porque eu creio que o capítulo, ele vai exigir isso mesmo, sabe? Da gente relacionar um pouco mais com algumas passagens aqui da Bíblia. Mas vai ser leve, não nada pesado aqui pra gente manter aqui, pelo menos no máximo, os nossos 10 minutos. Tá com bastante sirene aqui. Vou tentar tirar na edição do vídeo depois, não sei se vai dar certo. Mas olha só, ele começa aqui esse capítulo já deixando claro por que ele escreveu essa segunda carta. Então ele diz novamente que era para nos lembrar. Então isso é bem legal porque confirma algo que ele já tinha dito ali no capítulo 1. E a gente vê que, mais uma vez, o problema da vida cristã não é a falta de informação. Muitas vezes é a falta de lembrar, a gente esquece das coisas, a gente fica distraído. E também tem a questão que o coração se esfria. Então por isso que Pedro ele escreve de novo, para estimular o nosso pensamento puro. Essa expressão, pensamento puro, na verdade, ela traduz, ela tem uma diferente tradução de algumas versões bíblicas, porque a ideia, na verdade, é mais profunda do que essa tradução. Eu fiz a tradução aqui da Bíblia em português, não sei como é que está na sua Bíblia, mas o significado real é para ser uma mente sincera e saudável espiritualmente. Uma mente, assim, que enxerga mesmo uma verdade, sem essa verdade ser contaminada pelo erro ou pelo pecado. Então, Pedro, ele quer despertar esse tipo de pensamento nas suas queridas leitoras, eu e você. Então, ele diz que quer nos lembrar das palavras que foram anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento e dos mandamentos dados por Jesus através dos apóstolos. Isso, na verdade, é importante porque mostra que os apóstolos não inventaram uma nova mensagem. Eles ensinaram aquilo que Jesus revelou e que cumpria tudo que Deus já tinha prometido pelos profetas. Então, o Novo Testamento, ele não contradiz o Antigo. Ele completa, ou melhor, se completa em Cristo. Então, Pedro diz que nos últimos dias surgiriam os escarnecedores. Uma outra palavra para isso porque às vezes a gente não sabe nem o significado em português, né? Uma outra palavra para isso seria zombadores, tá? Então, essas pessoas, esses escarnecedores ou zombadores, são pessoas que ridicularizam a fé. Então, não é apenas pessoas que têm dúvidas sinceras. Então, eu sei que aqui no nosso grupo, a gente às vezes tem muitas dúvidas mas são dúvidas sinceras. Essas pessoas, esses escarnecedores, são pessoas que debocham da promessa da volta de Cristo. Na verdade, debocham da morte, da ressurreição, dos princípios, de tudo. Então, são pessoas que dizem, Jesus vai voltar, não vai voltar, tá demorando, e aí ele vem ou não vem, faz tanto tempo, nada aconteceu. Mas aí, por isso que Pedro ele faz essa observação aqui. E ele diz, então, que essas pessoas, na verdade, elas agem desse jeito porque elas seguem o que elas acreditam, os próprios desejos. Ou seja, o problema delas não é intelecto, é moral. Elas não querem que Deus tenha razão. É isso. Porque isso, na verdade, exigiria uma mudança de vida, uma transformação. Então, para responder a esses zombadores, os escarnecedores, Pedro volta até o início da Bíblia e ele lembra da criação. Em Gênesis, que a terra surgiu da água, em meio às águas, pela palavra de Deus. Depois ele fala do dilúvio, que a mesma água que Deus organizou na criação foi usada como instrumento de juízo. Então Pedro ele não está usando a água aqui como um símbolo de Jesus, mas ele está fazendo um argumento histórico, como se dissesse, vocês dizem que Deus nunca julgou o mundo? Ele já julgou. Então assim como Deus criou pela sua palavra, ele julgou o mundo através do dilúvio. Então eu achei muito interessante essa ligação que ele fez, esse parâmetro. Então a diferença é que dessa vez, aqui no juízo final, eu achei que uma aranha tinha feito uma teia aqui. Meu nariz coçou aqui, parecia que tinha caído um negocinho, mas acho que é impressão. Então, não, acho que tem uma teia mesmo aqui. Meu pai, dá pra ver aí? Não. Bom, vamos continuar, a gente não vai cortar esse vídeo mais uma vez aqui por causa de aranha nenhuma. Enfim, então ele julgou, vamos voltar lá no dilúvio, ele julgou então o mundo através do dilúvio, então ele vai cumprir essa promessa de julgar novamente. A diferença então é que dessa vez o juízo não será pela água, mas aqui, nesse finalzinho aqui, diz que será pelo fogo.
Então Pedro, na verdade, aqui ele vai responder outra pergunta que muitas pessoas fazem até hoje, que se Jesus vai voltar, por que está demorando tanto? Eu mesmo confesso que já fiz essa pergunta. Aí ele lembra de um texto lá do Salmo 90, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso, na verdade, não é uma fórmula matemática, não significa que seja exatamente isso, mas sim que o ensina que Deus, ele não experimenta o tempo como nós, porque nós somos limitados pelo tempo e Deus não é. Então, por isso que Pedro diz que ele não está atrasado, ele está sendo paciente. Olha que lindo. E aqui aparece uma das declarações mais bonitas dessa carta, porque Deus, ele não quer que ninguém se perca, ninguém pereça, mas que todos então cheguem ao arrependimento. Então, o aparente atraso da volta de Jesus, na verdade, é misericórdia. Porque cada dia que passa é mais uma oportunidade para que as pessoas se arrependam e sejam salvas. E aí Pedro faz um alerta, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Isso não significa que Jesus seja um ladrão, mas que a sua volta será inesperada, vai pegar todo mundo de surpresa. Assim como o próprio Jesus ensinou nos evangelhos que ninguém sabe o dia nem a hora. Então Pedro, ele fala que os céus passarão e que os elementos serão destruídos pelo fogo. E a palavra grega aqui usada, eu não sei falar grego, mas é uma coisa mais ou menos assim, estoi cheia, como se fosse estou cheia, mas é sem o e, estoi cheia, que significa então que os elementos ou os componentes da criação. Então Pedro, ele não está querendo aqui explicar sobre química ou física, mas ele está mostrando que toda a ordem criada vai passar por uma transformação radical. E aí depois ele diz que a terra será exposta. Algumas traduções dizem até que ela vai ser consumida pelo fogo, outras dizem que ela vai ficar tipo assim, plana, ou seja, tudo será descoberto, revelado e exposto diante de Deus. Nada vai ficar escondido. Toda obra humana será trazida à luz. Então Pedro continua dizendo que vai haver um novo céu e uma nova terra, aonde ali nesse lugar habitará a justiça. Essa promessa já havia sido anunciada por Isaías e depois ela aparece de novo em Apocalipse. E a esperança, a nossa esperança cristã, não termina no juízo. Ela vai terminar na restauração completa de todas as coisas. E aí Pedro, ele faz uma pergunta. Olha aqui, o Pedro confrontando. Eu sempre gosto de colocar aqui as perguntas de confronto, né? Se bem que faz alguns capítulos aí que a gente não coloca. Mas o Pedro me fez esse favor aqui, que confronta qualquer pessoa. Que tipo de pessoa você deve ser? Porque se tudo isso vai acontecer, como que você deve viver hoje? Pensa nisso. E a resposta é a mesma que ele já havia dado no capítulo 1. Então ele não só confronta, como ele dá a resposta. A resposta é: façam todo o esforço. É interessante que Pedro, na verdade, ele repete exatamente essa expressão. A esperança da volta de Cristo não nos torna passivos. Pelo contrário, ela nos leva a viver uma vida em santidade, fidelidade, enquanto a gente está esperando por Jesus. E aí depois eu achei legal aqui que ele falou sobre Paulo, porque quando ele menciona, isso também é muito significativo, porque ele chama de Paulo de nosso amado irmão. Então ele reconhece que Deus deu sabedoria para Paulo para poder escrever as suas cartas. E isso mostra então que não tinha ali uma rivalidade entre eles. Pelo contrário, Pedro, ele reconhece a autoridade do ministério de Paulo. Então é bem legal aqui quando ele cita aqui no finalzinho do capítulo. E aí ele diz que Paulo também escreve sobre essas mesmas coisas em todas as suas cartas, ou seja, tinha uma unidade, eles estavam ali alinhados na mensagem dos apóstolos, né? Então tinha ali esse alinhamento e todos então anunciavam o mesmo evangelho. E aí Pedro reconhece que algumas coisas escritas por Paulo são realmente difíceis de entender, mas ele faz uma observação, que o problema não está nas cartas, o problema são os ignorantes e instáveis que distorcem as escrituras para a própria destruição. E continua acontecendo até hoje, né? Infelizmente, é uma realidade isso até hoje. Então a gente vê que o texto bíblico ele não mudou, mas ainda existem pessoas que torcem a palavra para quê? Para justificar a maneira que eles querem viver. E aí Pedro então encerra aqui essa carta da mesma maneira que ele começou. No capítulo 1 ele disse: cresçam. E aqui no capítulo 3 ele repete: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a vida cristã não foi feita para ficar parada. Ela é uma caminhada contínua de transformação. E talvez a maneira mais bonita de enxergar essa carta seja perceber como que, na verdade, ela fecha um ciclo perfeito e completo. Porque no capítulo 1, Pedro ele nos chama então para crescer na fé e no conhecimento de Jesus. No 2, ele nos alerta para tomar cuidado com aqueles que tentam nos desviar da verdade. E aqui no capítulo 3 ele dá esse fechamento, nos lembrando de permanecermos firmes, porque Jesus realmente voltará. Então é como se Pedro dissesse pela última vez: cresçam, protejam-se do engano e nunca percam a esperança da volta de Jesus. Yes! Lindo. Meninas, Deus abençoe. Nos vemos em Romanos.